Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Um oferecimento. Unimed. Se você comparar, vai escolher Unimed. Shopping Santa Úrsula. Tudo para conquistar você. Luminus Cabelo e Estética. Cabelo e estética para homens e mulheres. E Pinguim Grill. Todos os cortes de carne do Barbacoa no Pinguim do Santa Úrsula. Boa noite. Começa agora o diálogo comigo, Edmo Bernardes, aqui no canal 20 da NET Ribeirão, Paixão por Ribeirão. Recebo hoje o professor Vitor Mirchalka, diretor cultural da FAAP, e o jornalista Rubens Zaidan. Desenvolvimento e cultura. Esses serão os nossos principais assuntos. Fique conosco. Professor Vitor, muito obrigado por ter atendido o nosso convite, estar aqui conosco, passando um pouquinho de toda a sua cultura e conhecimento para a gente aqui no nosso espaço e para Ribeirão Preto. Viu? Eu que agradeço muito esse convite, porque além da importância do seu programa, e nós vivemos na época em que uma das coisas que mais se faz é assistir televisão, é uma grande oportunidade a gente divulgar algumas coisas que nós trouxemos para a cidade. A FAAP tem feito isso sempre, e no caso específico, no dia 20 de março, nós vamos ter um grande evento com a presença do 20 de março amanhã. Então, o governador, e eu inclusive ao término do seminário sobre gerente de cidade, ainda vou fazer uma palestra à parte que parte de um ciclo, para fazer assim uma redundância, de conscientização, de informações que a gente tem dado de forma aberta ao público. O público comparece à FAAP com um único pedido. A gente traz personalidades, é claro que eu não estou me autoelogiando com personalidade como Rubens Recupero, como Sérgio Amaral, como pessoas da área de propaganda, como Nizango Anais, como pessoas da área do direito, como o ex-ministro Peluso. Então a gente fez um ciclo de 13 palestras que começou em dezembro de 2012, e amanhã eu vou falar sobre o lado, vamos dizer assim, lógico do cérebro, sobre os números, como há 20 dias atrás, um pouco antes, eu falei sobre o lado emocional, o lado criativo, inclusive com um tema muito interessante, que a gente tenta medir a qualidade da criatividade. Mas eu vou voltar nesse assunto, sobre essa sua palestra de amanhã. Rubens Zaidan, um grande amigo de tantos anos, um jornalista, um dos mais conceituados de Ribeirão Preto. Muito obrigado por estar aqui comigo, dividindo um prazer esse estar espaço. Aqui nesse programa, que é um incentivo ao diálogo, à difusão de boas notícias e também para a discussão dos problemas da cidade e outros. E o Kiko quer entregar um negócio aqui para o professor Vitor? Uma bola! O que seria isso, hein, professor Vitor? Isso é uma grande lembrança da juventude e também do presente, porque afinal de contas, eu até conversei consigo um pouco antes. Em 1963 a gente foi campeão do mundo de basquete e estamos comemorando 50 anos. Então vamos explicar para o nosso telespectador. O professor Vitor atuava naquela equipe bicampeã mundial. Exatamente. Com Vlamir Marques, Rosa Branca, Amaury, Biratã, e Mosquito, Jati, e o técnico Canela, o finado Canela. Exatamente. Quer dizer, então o professor Vitor, antes de qualquer coisa, foi bicampeão, que é uma honra para a gente, e nós temos que destacar isso, não podemos deixar isso em branco. Olha, eu até agradeço, porque dizem alguns que vão até fazer um filme sobre o Canela, que a gente vai fazer uma pontinha, que eu acho que vai ser muito merecido, porque como técnico Zagallo, o Canela foi uma coisa notável. Só para pegar em números, já que nós estamos falando, ele começou ganhando títulos para o Brasil em 54 vice-campeonato, e foi ganhando títulos até 1972, quando ele deixou de ser técnico e foi a Olimpíada, aquela famosa Olimpíada de Munique, que teve aquele problema. Aquele boicote com... Mas nisso ele ganhou 2 campeonatos mundiais, ganhou muitos vice-campeonatos, e foi a época áurea, e infelizmente o basquete
teve uma queda, mas agora novamente voltou com força total e fez um bonito papel nas Olimpíadas do ano passado. E vocês têm se encontrado, aquele pessoal da Vlamir, na realidade, estamos inclusive programando também ajudar nesse filme, e através do trabalho de um jogador chamado Benedito Tortelli, que o apelido na época era Paulista, que virou inclusive um homem de marketing, está arrumando inclusive recursos para se fazer esse filme, para fazer esse depoimento, como aliás já foi feito em 1959. Em 1959 nós fomos campeões mundiais pela primeira vez, eu não fazia parte dessa seleção, mas alguns dos jogadores que foram campeões em 63 também foram em 59, caso do Vlamir, caso do Amauri, caso do Súcar. Não, Súcar foi medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Do Edson, que já faleceu, e do Mosquito, que na época jogava, do Algodão, que também já faleceu, mas fizeram uma grande homenagem. Então espera-se, que eu acho que é muito bom isso, o Brasil não esquecer dos seus grandes campeões, como às vezes se esquece um pouco do Éder Joffre, se esquece um pouco da Esther Bueno, que são pessoas que deveriam sempre continuar na memória para estimular os outros a seguir o mesmo caminho. Eu queria, Rubens, eu vou aproveitar o embalo. A formação esportiva, o senhor teve uma formação esportiva desde criança. Uhum. Eu tive uma formação esportiva desde criança. A gente era voltado ao esporte, né? A gente jogava e tinha esporte na escola, tinha educação física na escola, e era nota de corte, não é que tinha educação física que ia quem queria, etc. e tal. O senhor acha importante essa formação do esporte, que hoje não é tão colocada, tão cobrada na formação do adolescente? Eu acho que você tocou num assunto importante. Brinca-se às vezes que as pessoas fazem trabalho em equipe quando um assina, um faz e os outros assinam. Eu acho que a formação esportiva ela tem tudo a ver com as duas situações. A pessoa tem que ser boa individualmente. Tem que ter persistência, disciplina para nadar, para ser um atleta, para jogar xadrez. Mas a pessoa também tem que ser excelente para saber passar, para cobrir alguém. Então, para isso, se nós tivéssemos realmente, nós não temos, infelizmente, no nosso sistema educacional, algumas escolas, eu lembro do antigo Colégio Kelly de Rio Claro, que disputava natação, atletismo. Eu acho que a educação física e como complemento, o esporte, ele é fundamental como ingrediente para a educação, para a persistência, para a disciplina. E aí, inclusive, a possibilidade, quando se oferece um elenco grande de esportes, em algum deles a pessoa, inclusive, se encontrar como mais adequada, seja fisicamente, seja pela paixão. Hoje nós temos esportes que você precisa ter uma compleição física especial, mas existem esportes para todo tipo de compleição. Então, o esporte, ele para mim é a emulação melhor de como fazer para aprender a trabalhar em equipe. E hoje, infelizmente, a própria educação física que você salientou, nas faculdades, ela é desprezada ou ela não é obrigatória. Portanto, nós perdemos esse espaço. Em alguns colégios, por dificuldade de instalações físicas, ela não é praticada. Nós, na FAAP de Ribeirão Preto, temos inclusive uma associação com a RECRA, e o ano passado o nosso time de voleibol das meninas ganhou vários títulos, e esse ano a mesma coisa vai acontecer com os moços. Então nós temos apoiando, apesar de termos ainda um colégio pequeno, com 800, 900 alunos, estamos fazendo a nossa parte no sentido de reverter essa situação e de investir no esporte. Eu acho que o esporte colabora para a educação integral, né? O senhor mesmo falou da palestra sobre o lado direito, o lado esquerdo do cérebro. Uhum. Nesse caso, o esporte seria um grande fator de implementação, né, do desenvolvimento da parte emocional, da parte social, né, da parte criativa. O raciocínio, né? O raciocínio do lado esquerdo e por outro lado, o esporte, as habilidades. E de que forma o senhor, como diretor cultural da FAAP, filosoficamente introduz isso dentro da grade do perfil da escola? Olha, a gente faz isso de 3 maneiras. A primeira, a gente todo ano traz ex-atletas famosos justamente para ampliar essa pergunta. Primeiro, por que você quis jogar basquete? Por que você quis ser boxer? Então, hoje já não está vindo tanto, mas era sistemático a gente, por exemplo, trazer o Éder Joffre,
e contar a história do Éder Joffre, que era uma pessoa franzina, mas que tinha um pai notável como técnico, que ele chegou a ser campeão do mundo. Era notável, por exemplo, ouvir a Paula, que inclusive é formada em computação, que foi nossa, que chamam de Magic Paula, como é que ela se tornou, quanto que ela treinava, quanto que ela se dedicava, o que significava isso, justamente para passar para os meus alunos. Nós temos os diretórios dos centros acadêmicos, mas temos a atlética. E apesar de não sermos uma escola com muitas filiais, muitas matrizes, matrizes, na realidade uma só, filiais são duas, a gente tem se destacado no esporte universitário, que também, novamente, eu cheguei a ser campeão mundial de basquete universitário também. Mas eu acho que muita coisa mudou nessa transição do amadorismo para o profissionalismo, muitas áreas foram esquecidas, e a gente vive hoje uma situação, olhando os esportes, vamos dizer, coletivos, vamos dizer, o futebol, o basquete, o vôlei, o handebol e talvez o futebol de salão, que é o menos prestigiado sob o ponto de vista oficial. A gente vê coisas incríveis. Para o handebol, temos uma equipe fantástica, só que 90% das jogadoras jogam na Europa. Nós não temos campeonato de handebol feminino bom no Brasil. Isso é uma coisa difícil de entender. Temos agora uma situação bastante interessante no voleibol, que teve realmente uma gestão muito boa na época do Nussmann e de outros do Ari, e hoje nós temos inclusive a maior parte dos nossos jogadores, tanto feminino como masculino, de volta ao Brasil, os grandes técnicos também de volta. E se a gente olhar o Brasil comparativamente com os outros países, nós ganhamos praticamente tudo nos últimos 15 anos em voleibol feminino e masculino. A gente esteve nessa fase no basquete, na década de 60 e 70. E depois o basquete perdeu esse espaço, inclusive não conseguia se classificar para os Jogos Olímpicos. É verdade que se classificou sempre para o Mundial, mas sempre ficando em posições afastadas. E o futebol de salão, estou deixando o futebol por último, né, que afinal de contas, se alguma coisa nós temos que ser os melhores. A paixão nacional. Em termos estatísticos, pelo menos, né? O futebol de salão talvez, provavelmente, seja o esporte que nós mais exportamos talentos. Quando eu digo talento, a seleção da Itália só tem jogadores brasileiros, a seleção da Rússia tem jogadores brasileiros, a seleção da Espanha tem jogadores brasileiros. Então, realmente, o futebol de salão, na Alemanha, por razões políticas, não faz parte dos Jogos Olímpicos, mas hoje já faz parte da FIFA, nós temos um desenvolvimento extraordinário, não é verdade? Tanto que se diz que os ingleses inventaram, mas nós é que jogamos melhor. Exatamente. E no futebol de campo, apesar de que também estamos vivendo uma safra talvez não tão notável como de algumas décadas atrás, mas é incontestável que nós somos campeões do mundo 5 vezes e temos toda a possibilidade de sermos 6 e ficarmos afastados dos outros pelo menos 2 ou 3 conquistas. 2 ou 3 conquistas. Mas, professor, sobre essa apresentação e essa presença do governador Geraldo Alckmin, deixa eu deixar claro aqui para o nosso telespectador, esse programa vai ao ar no dia 20 e no dia 23. Então, desculpem um pouco, vai ser amanhã e já foi no dia 23, porque tem uma reapresentação. O senhor estava dizendo com relação a várias personalidades nas mais diversas áreas que o senhor procura trazer nos seus campos, tanto de São José dos Campos, São Paulo, notadamente, e Ribeirão Preto. E a presença do governador Geraldo Alckmin em Ribeirão Preto, com vários prefeitos da região, inclusive a prefeita de Ribeirão Preto, nesse curso de gestão de cidades. Não, por favor. Bom, na realidade, o curso de gestão de cidades é um curso antigo, tradicional. Eu tenho até uma revista aqui, que é a número 64, e como ela é trimestral, é só dividir por 4, significa que ela existe 16 aqui, anos. Deixa eu mostrar aqui, ó. E o que significa isso? Nós aprendemos com alguns empresários da construção civil que haviam modelos de gestão em outros países mais eficientes que os nossos, onde se procurava formar alguns profissionais talentosos sob o comando de um que seria o city manager, o gerente de cidade, que cuidaria da parte operacional, não política, não estratégica. Então nós introduzimos esse curso em 95, 96, e a segunda cidade que teve esse curso foi Ribeirão Preto, na época com o apoio do prefeito Palocci. Ele não parou de ser oferecido em Ribeirão. É um curso de quase 2 anos de duração, porque é um curso de pós-graduação lato sensu. Fizemos ele inicialmente em convênio com a Associação dos Engenheiros e Arquitetos, que tem uma bela sede aqui na cidade. Depois chegamos a ter 2 edições dentro do batalhão da Polícia Militar, que também é o que comanda a região aqui em volta. E finalmente
construímos a nossa sede. Então, é um curso que nós já temos há muito tempo. E o governador Geraldo Alckmin, há uns 7, 8 anos atrás, estava, vamos dizer assim, num sabático, num vácuo, que ele foi candidato a presidente da República e perdeu, e aí ele estava, não digo desocupado, mas com mais tempo livre. E aí a gente o convidou, como nós convidamos muitos outros políticos, o próprio Palocci dava aula, o Gasparini não deu, o Jabali, quando era prefeito, ajudou muito, a prefeita Darcy tem ajudado muito. Aliás, a Câmara dos Vereadores de Ribeirão é a única que aprovou um dia que chama-se Dia do Gerente de Cidade. Não é feriado, mas existe, esse é um dia formal e todo mundo, inclusive o vereador Cícero, que acho que é o atual presidente da Câmara, é uma pessoa extremamente envolvida com isso, né? Nós, inclusive, temos uma aprovação da Câmara em que o prefeito ou a prefeita tem todo o direito de indicar 20 pessoas entre os seus funcionários para fazerem o curso e eles recebem uma bolsa de 50%, a FAP complementa com mais um pouco, então eles pagam muito pouquinho. Claro que esses funcionários são selecionados, existe um concurso, é transparente, todo mundo se candidata. Então, na realidade, nós temos esse curso. O que nós fazemos todo ano? Trazemos personalidades para falar do curso e falar sobre a gestão, os avanços. Então, especificamente, o governador vai falar dos avanços, como está nessa revista, o que pretende fazer em infraestrutura, melhorar a nossa hidrovia, melhorar, no caso de São Paulo, terminar todo o Rodoanel, o que vai ser feito na Baixada Santista, no litoral, em São Sebastião, e principalmente, não só as interligações de Campinas, Sorocaba, com VLTs, também provavelmente falará de algumas coisas que serão feitas na região. Mas nós, ao mesmo tempo, convidamos vários prefeitos. O prefeito Alexandre de Franca, que vocês conhecem, é professor do nosso curso de Gerente de Cidade. Então, é uma dupla satisfação, porque além de ser professor, é prefeito agora. Os prefeitos... Eu vou só interromper porque eu tenho que chamar um intervalo e na volta nós continuamos por aí. Tá bom. Eu queria falar, vocês vão ver uma imagem aí do novo hospital, ou melhor, do hospital da Unimed que está sendo construído em Ribeirão Preto, ali na rotatória da Unip, ali depois do Ribeirão Shopping. Vocês estão vendo uma imagem aí, é um hospital com um dos mais modernos que está sendo construídos no Brasil. E a Unimed, que é um plano que investe, que acredita, que tem o maior corpo de cooperados, de médicos do Brasil. Então, os associados do plano da Unimed vão ter em breve um hospital de excelência na cidade de Ribeirão Preto. Também falar um pouquinho do Shopping Santa Úrsula, que já em abril deve ter uma loja do Mousse Cake nova lá no Shopping Santa Úrsula. E é uma delícia, né? Porque vai cada vez mais completo, né? O Shopping Santa Úrsula para os seus usuários, para os seus visitantes. Nós vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente está de volta com o segundo bloco e os nossos convidados. Até já. Mais de 850 médicos. Quer mais? 13 hospitais em Ribeirão e região. E Hospital Unimed em construção. Quer mais? 6 pronto-atendimentos 24 horas. Quer mais? Escolha a Unimed. Aproveite e faça seu plano com 30% de desconto por 3 meses. Mais carência zero para consultas e exames de rotina. Desconto especial para empresas. Consulte. Unimed é mais estrutura. Ligue 3605-5599. Agora você junta a fome com a vontade de beber. Novo Pinguim Grill no Shopping Santa Úrsula. Todos os cortes especiais de carnes do Barbacoa e o chopp do Pinguim num só lugar. Chopp do Pinguim e as carnes do Barbacoa no mesmo lugar. Imperdível. Todo o brilho que você merece ter. Cuidar da beleza com prazer. Um novo estilo, um jeito todo especial. Luminus, Luminus, Luminus. Um lindo visual. No Shopping Santa Úrsula. Estamos de volta com o nosso diálogo, hoje recebendo aqui o professor Vitor Mirchalka, diretor cultural da FAP. Isso é uma sumidade, vocês estão vendo um bate-papo gostoso. E o Rubens Zaidan, jornalista, amigo e extremamente conceituado aqui em Ribeirão Preto, e também acompanhando a gravação, meu amigo Dácio Campos, ex-vereador em Ribeirão Preto e hoje diretor da FAP Ribeirão Preto.
professor Détio, também da FAAP, e o professor Paride, também amigo de muito tempo, também lá da FAAP Ribeirão. Queria deixar registrado a presença dos três aqui. Eu queria mandar uma mensagem do Amir Khalil Dib, que ele me pediu, que ele estreou uma coluna social na Rádio Diário FM, de segunda às 8h15, falando de eventos sociais. É uma novidade isso no Rádio FM, eu nunca vi. Boa sorte, Amir. Também no portal da Rádio Diário FM, a coluna do Amir, pode ver pela internet. Aqui no Canal 20, ele vai começar de segunda a sexta-feira, às 12h25, é isso, chefe? A senhora não quis, a senhora está me escondendo? E eu tenho que descobrir pelos outros as coisas. É isso? Então o Amir vai começar um programa aqui no canal, no cenário do Alexandre Calil Salles. Aliás, eu quero mandar um beijo para a Paula Sec e para o Wilnis, que criaram o nosso cenário aqui. E no aniversário dele, ele está falando de 27 de julho, mas isso aqui depois nós falamos da feijoada do Amir. Professor, nós estávamos falando então com relação à participação dos prefeitos da região. Antes, eu queria saber se o senhor não quer dar uma cutucada no governador, porque eu tenho certeza que ele vai falar do nosso entroncamento. Eu não sei se é entroncamento ou se é um atrasamento que está na rodovia Anhanguera, aqui na entrada de Ribeirão Preto, que está uma novela que ele não divulga, que o senhor falou no começo que ele vai falar do aeroporto. A gente espera que ele fale do aeroporto, mas aquele cruzamento da rodovia Anhanguera, a principal entrada de Ribeirão Preto, aquilo está uma novela há muito tempo e o governador está nos atrasando, isso sim. Olha, eu acho que com certeza o governador, ele abre sempre a palestra para perguntas, e como ele fez no dia 20 de fevereiro na FAAP, e respondeu todas as perguntas, no caso da região da metropolitana, e também tinha gente de São José dos Campos que reclamou, por exemplo, da Tamoios, que não está pronta. Eu tenho plena, vamos dizer, convicção que ele responderá, e ele está sabendo desse problema. O fato é que Ribeirão Preto cresce de uma forma incrível. E já foram feitas tentativas de arrumar um pouco ali com viaduto e tal. Só que não é só Ribeirão Preto que tem crescido, Franca também tem crescido. Afinal de contas, vocês falaram que lembraram do meu tempo de basquete. Eu lembro de 1960, de 1970, quando eu às vezes tinha que dormir em Ribeirão Preto, porque em Franca não tinha nem hotéis adequados. Hoje Franca é uma cidade de mais de 300 mil habitantes, e em volta na nossa cidade aqui, nós temos cidades espetaculares. Sertãozinho a 40, 50 quilômetros, uma cidade progressista. Estado de São Paulo, o governador diz claramente isto. Nós estamos em São Paulo. São Paulo tem 42 milhões de habitantes, é maior do que a Argentina, e o PIB é maior que o da Argentina. O PIB do estado de São Paulo só perde para o Brasil e para o México na América Latina. Então, realmente, nós estamos, se nós olharmos, se alguém de nós tiver a possibilidade de andar de carro na Grécia, na Espanha, em Portugal, e andar de carro pelo estado de São Paulo, ficará extremamente orgulhoso. E até vai pensar por que o resto do Brasil não é assim. Nossas estradas são as melhores, mas só que nós estamos crescendo realmente numa situação que nem sempre é possível cobrir todas as falhas. Falta de planejamento. Olha, não é só isso, também é pujança. Se o senhor olhar o Rodoanel, por exemplo, de São Paulo, há 10 anos atrás tinha 12 milhões de carros, hoje tem 24, o dobro. Quer dizer, o crescimento é tão rápido, quer dizer, todo mundo quer pensar em andar de bicicleta, quer andar, mas o problema é que andar de carro é melhor. Por exemplo, como evitar que cidades do porte de Ribeirão Preto, São José dos Campos, Sorocaba, né? Campinas já passou, já está um porte maior, se transforme ou tenha os problemas idênticos de São Paulo, né? A megalópole de São Paulo. Porque hoje em dia, em São Paulo, a gente sabe que o pessoal chega assim, olha, não dá para planejar porque é muito carro, é muita gente. Enfim, o que na sua opinião, os gestores de cidade, ou prefeitos, etc., deveriam fazer, né, além de um plano diretor, para evitar que fosse uma bola de neve e de repente a gente não tivesse mesmo saída. Vou tentar responder, mas é muito complicado. Primeiro, o mundo é cada vez mais urbano. Então todo mundo quer viver na cidade. Tem gente que vive na cidade e controla a sua lavoura a partir de tecnologia na cidade.
Por que a pessoa quer viver na cidade? Porque o hospital está mais próximo, a educação está mais próxima. Então, nós no estado de São Paulo hoje temos 92% da população vivendo na cidade. Hoje a Índia, a China ainda tem 50%, se bem que a China vai gerar um problema terrível para nas próximas décadas. É o primeiro momento. Segundo, tem que se resolver isso. Então, como é que tem que se resolver? Alguns dos problemas são do tipo, a pessoa mora num lugar e trabalha no outro. Não só dentro da cidade. Mora em Jundiaí, trabalha em São Paulo. Vice-versa. Mora em São Paulo, trabalha em Jundiaí. Formação daquelas chamadas cidades dormitório, né? Mas aí nem é Jundiaí. Não é uma cidade. É uma cidade fantástica, né? Até. Mas eu digo, o que acontece? Hoje, os urbanistas dizem que nós temos que fazer o adensamento cada vez maior. Então, para que as pessoas se desloquem menos. Porque impedir o carro, claro, precisa ter recurso para transporte público, mas fazer metrôs, fazer trens, não vai na velocidade com que as pessoas estão vindo para a cidade. Então, uma das melhores soluções, mas aí vem os ambientalistas, as pessoas que cuidam do patrimônio. Por exemplo, em São Paulo, o nosso prefeito novo quer fazer construções do lado da linha antiga do trem. Ah, mas aí tem um monte de problemas, não pode derrubar aqueles velhos armazéns. Então, uma das saídas realmente é verticalização. Não verticalização tipo Dubai, mas uma verticalização em que tudo esteja próximo e perto, porque um edifício vertical, ele é muito mais econômico do que muitos e muitos horizontais, como nós temos feito ainda, por exemplo, no Minha Casa Minha Vida, ou outras situações onde a gente está ocupando o espaço, espalhando as pessoas cada vez mais. Então, o caso do aeroporto, citando aí duas revistas do momento, e nós falamos isso no curso. A revista Época, desta semana, nós até traduzimos o livro e falamos do conceito de aerotrópole. O que é o conceito de aerotrópole? Que é o que Ribeirão já devia ser, e que nós não resolvemos por uma série de problemas, promotor, invasões, mas Ribeirão já devia ser uma aerotrópole. O que é uma aerotrópole? A aerotrópole é a cidade que vive em torno do aeroporto. Então vamos ver o que significa isso. Significa o seguinte, que antes as pessoas moravam perto do rio, depois perto do mar, depois perto da ferrovia, depois perto da estrada de rodagem. Tudo isso continua valendo. Hoje elas têm que morar, passou de 300, 400 mil habitantes, tem que ter um tremendo aeroporto, que é uma junção da velocidade que nós temos na informação, cada vez mais extraordinária, 300 mil quilômetros por segundo, tecnologia de elétrons, e a mesma velocidade nós queremos no transporte. Hoje nós já vivemos uma situação que mais pessoas viajam de avião interestadual que no ônibus. E são dados que nós temos de 2012. Quase 90 milhões de pessoas no Brasil voaram. E nós não temos agora. Aeroporto não é só para passageiro. Aeroporto é para carga. Hoje se transportam flores, hoje se transportam frios. E nós estamos brigando e não deixamos Ribeirão Preto ter um tremendo aeroporto. Vocês lembram que quando o aeroporto ficou consertando lanchonete, quanto que a cidade perdeu porque tiveram que tomar voo em Araraquara? E o estado de São Paulo tem 31 aeroportos estaduais, que tem algumas influências federais. Uma cidade como Ribeirão, uma cidade como São Carlos, uma cidade como Bauru, uma cidade como Araçatuba, todas elas deviam ter aeroportos. Países parecidos com o nosso, tem aeroporto em Lyon, tem aeroporto em Marsella, tem aeroporto em Bordeaux, não é só em Paris. Então nós realmente estamos extremamente atrasados em várias coisas, e uma delas é o aeroporto. Mas eu queria dizer para o senhor o seguinte, viu, Rubens? Não é só o atraso que eu questiono nesse sentido, tá? É a velocidade entre o projeto e a execução da necessidade. Então, por exemplo, se nós olharmos, e o senhor pode puxar aí pela sua memória, quando é que começou-se a pensar no anel viário de São Paulo, no Rodoanel? Realmente, mas aí o senhor também tem que ver que não é só falta de recursos. Nós vivemos num país extremamente contestador. Então, qualquer coisa impede uma obra. Impede porque tinha macaquinho, impede porque tinha colônia de índios do lado de São Paulo. Tudo isso impediu o Rodoanel. E o metrô também, por extensão. Agora, eu acho que o que é pior no Brasil não é isso. Acho que você talvez quisesse falar. Quando a gente fala em planejamento, nós não podemos viver em situações como aconteceram 1 ou 2 anos atrás. Digamos, partimos para uma tecnologia nova, que são as eólicas. Fazemos os aerogeradores, estão prontos,
e não aprovamos as linhas de transmissão ou de distribuição. E aí o que acontece? Está tudo pronto, tudo gasto e nós não podemos usar. Pior do que isso, a licitação foi feita, já tem as operadoras, estão ganhando e não estão transmitindo. Então, e se a gente olhar, se o senhor olhar quanto tempo começou a transposição do Rio São Francisco, e quanto tempo começou a ferrovia, por exemplo, se nós tivéssemos a ferrovia norte e sul, e nós pudéssemos transportar o que tem em Goiás, Mato Grosso do Sul, já saindo pelos portos do norte, por Itaqui ou por Pecém, nós ganharíamos 4, 5 mil quilômetros de transporte, nós seríamos competitivos. E ontem eu vi uma matéria que o Mato Grosso e Tocantins, responsáveis pelo grande peso da soja do Brasil, embarcam ou exportam por Santos e Paranaguá. Então, a distância é monstruosa. Nós tivemos um curso no Acre, e eu tive a felicidade de visitar o Acre 3 vezes, Rio Branco, em um ano. A gente nem sabe onde fica o Acre às vezes. Fica lá no canto, é o nosso estado mais novo, porque 100 e poucos anos atrás era da Bolívia, Barão do Rio Branco, todas aquelas coisas. O Acre, hoje, está pensando que vai ser a porta de exportação de todos os bens do Brasil. Por quê? Porque o Peru fez uma estrada chamada Interoceânica e com 1.700 quilômetros você chega nos portos do Peru e de lá você pode escoar, desde que tivesse toda Mato Grosso, toda Goiás, para a China, para a Ásia, que são os nossos consumidores maiores, porque nós somos, evidentemente, uma coisa que ninguém vai tirar de nós. O Brasil é a fábrica de alimentos do mundo. Eu acredito que um dos grandes problemas seria o problema de gestão. Claro, por isso que nós temos na FAP não só curso de gestão pública, nós temos vários cursos também de gestão privada que são muito importantes. Quais são, na sua opinião, os tópicos que indicam quando uma gestão é criativa e não é criativa? O que diferencia uma coisa da outra, aplicando a nossa realidade? Olha, aí eu não sei se é o lado direito ou o lado esquerdo, o senhor fica à vontade do certo. Veja bem, eu quando dou a palestra sobre criatividade, são só 2 horas, 1h30 às vezes, procuro mexer com o público e faço algumas perguntas para eles. E uma pergunta que eu faço, e geralmente as pessoas param para pensar, quando eu digo assim, quando foi a última vez... Posso mostrar isso aqui, professor? Essa é a segunda parte da palestra. Tá. Só quero quando foi a última vez que você fez uma coisa pela primeira vez? E a pessoa começa a pensar... Eu falei, olha, se você está demorando para responder, você já está indicando que você não é muito criativo, que você faz tudo igual, tudo muito rotineiro. Isso aqui. Acontece que a rotina, ela é importante para você obter a eficiência, só que você não pode ficar com a mesma rotina eternamente. No caso de administração pública, tem vários, vamos dizer, entraves. Os maiores entraves, quem realmente tem que fazer as coisas são as cidades. Indiretamente, o Estado e a União. Mas se a gente olhar uma cidade, ela muitas vezes não tem como fazer, porque a nossa Constituição, e aí não tem muito que ser gerente, amarrou. Você tem 3 gastos que são básicos, 25 de educação, 15 de saúde e uns 45 a 50 com o pessoal que atende a prefeitura em todos os lugares. Com isso já foram 90%. Se a gente ainda colocar, os nossos vereadores não vão ficar bravos, que também em muitas cidades tem um percentual variável de 4 a 5% que vai para a Câmara, sobra para o prefeito 4 a 5%. Então qualquer coisa da natureza, uma inundação, um terremoto, acaba com a verba. Então, como é que eu vou ser criativo sem recursos? Realmente fazer mais com menos ou sem nada é muito difícil. Mas eu acredito que o prefeito criativo hoje é um prefeito que é voltado para 3 coisas que também a FAP faz. E, aliás, a esposa do Dácio é até uma especialista e foi nossa secretária da Cultura. Hoje nós vivemos uma época, e Ribeirão é um excelente exemplo disso, de a gente envolver. Nós tivemos uma época que as cidades e os municípios viviam da agricultura, nós vivemos um pouco. Nós tivemos a época que as cidades vivem da manufatura, por exemplo, Sorocaba com a Toyota, que vai trazer um imposto muito grande para os próximos anos, mas isso gera outros problemas. Nós tivemos a época em que as cidades cresceram, e esse é o caso de Ribeirão, tendo quase 50 mil universitários, é uma cidade de serviços, de educação, mas os serviços podiam ser de saúde, no caso hospitais, mas os serviços podiam ser também de entretenimento, de lazer, de distração, que os americanos fazem de uma maneira maravilhosa. E não vou falar de Orlando, não vou falar de Las Vegas. Então nós estamos numa época da economia criativa. Eu vou ter que chamar o intervalo,
O papo tá bom, o papo tá legal, mas a gente já volta e volta por aí. Tá tá? bom, tá bom. Mas antes de ir para o intervalo, eu quero E aí aqui... eu vou dizer para o senhor o que é a economia criativa, que é o que o prefeito deveria fazer, e eu vou dar 2 exemplos do que nós já estamos fazendo. Tá, Dos recados do eu quero deixar aqui um presentinho, uma lembrança do programa para vocês. Vocês naturalmente conhecem o Pinguim, e tem o Pinguim Grill do Shopping Santa Úrsula. O Pinguim Grill é o único pinguim dos 3 de Ribeirão que tem os cortes de carnes do barbacoa. É verdade, porque Então, aquilo era barbacoa antes. Né? Então lá no Pinguim você pode escolher um corte de E o carne barbacoa é dos 2 portuguesinhos que são meus amigos, que são donos do Graal também. Isso. E são donos do Pinguim. Tá bem. Então, eles convidam vocês para ir jantar lá acompanhados. Tá aí as condições aí para vocês saborearem um corte de carne do barbacoa. Você tem aquela mesa. Ele já ganhou. E também, já que vocês vão lá no Shopping Santa Úrsula, vocês vão lá no Luminous Cabeleireiro Masculino, que vocês vão poder ou cortar o cabelo ou fazer a barba e vão engraxar o sapato. Que é tão difícil engraxar o sapato, né, Rubens, hoje em Ribeirão. Então, professor Vitor, está aqui para vocês irem ao Shopping Santa Úrsula, o vale lá do Luminous, para vocês engraxar seus sapatos. Nós vamos para o intervalinho rápido, daqui a pouquinho a gente está de volta. A Macrolux Decor traz uma nova e versátil opção para você montar sua casa ou escritório de acordo com seu espaço, necessidade e estilo. Conheça a linha EvoluKit, com móveis modulares, práticos e modernos. A Macrolux Decor também conta com completa linha de iluminação, poltronas e cadeiras para compor ambientes charmosos e aconchegantes. Venha conferir as novidades. Avenida Maurílio Biagi 410. Fone 3916-4121. Macrolux Decor, seu espaço diferente. Estamos de volta com o terceiro e último bloco. Vocês estão vendo que esse papo aqui rendeu, né? O professor Vitor é uma simpatia, além do alto conhecimento dele, e o Rubens também, que contribui bastante. Professor, antes de eu entrar com essa matéria que eu queria entrar aqui, o senhor estava falando com relação ao que os prefeitos deveriam fazer e pensar em termos de criatividade. Para responder a pergunta do Zaidan, e a resposta não é minha, a resposta a gente sempre aprende alguma coisa de alguém, como a gente aprende numa entrevista. E há muitos anos atrás, não tantos, mas uns 12 ou 13, eu estava num congresso de gerentes de cidades nos Estados Unidos, e eles sempre convidam pessoas aparentemente que não tem nada a ver com administração pública. E convidaram nessa época um senhor que escreve muitos livros sobre economia criativa, chamado Richard Florida. E alguém perguntou exatamente isso. O que eu faria para a minha cidade melhorar? Se eu não tivesse ouvido ele, eu falei, não, um prefeito fica feliz quando a cidade tem empregabilidade total. Mas no instante que tem empregabilidade total, todos os outros vêm, como contava para mim o Gasparini quando era prefeito, que toda semana chegava um ônibus do Maranhão aqui, se instalava. Os problemas multiplicam. Porque aqui era a Califórnia brasileira, era não sei o quê. Então as pessoas, como acontece depois, você tem um bom hospital, outro prefeito só compra ambulância e manda para você. Mas ele disse o seguinte na época, seja uma cidade criativa. Então eu falei da Adriana, a esposa do Dácio,
nós temos várias cidades aqui que já são pujantemente criativas. Mas eu vou fugir um pouquinho daqui e falar o que nós estamos fazendo depois de amanhã, perto de São Paulo. Taubaté. Taubaté é a cidade do Monteiro Lobato. Taubaté é a cidade da Celi Campelo. Taubaté é a cidade da Hebe Camargo. Taubaté é a cidade do Mazzaropi. Taubaté tem 8 museus. O que o prefeito quer? Taubaté tem um lugar chamado Quiriri, que tem os melhores restaurantes da região, tem restaurantes franceses e tal. O que é tudo isso? Gastronomia, museus, bens culturais. Você atrai as pessoas. É o que os americanos fazem com a Disney World, é o que eles fazem com Las Vegas, com Six Flags, é o que eles fazem com o cinema, é o que eles fazem com a música. Eles dominam o mundo, entre outras coisas, há muito tempo pela economia criativa. Claro que ela também tem o design, ela também tem a computação, mas essas coisas típicas, nós temos o nosso carnaval, nós temos a nossa música. Então eu acho que uma cidade como Ribeirão Preto, que tem cultura, que tem o melhor teatro do interior do estado de São Paulo, tem tudo. Claro, você pode dizer em parada gay, você pode fazer o que você quiser, você pode fazer festa do sorvete, uma flip como acontece em Paraty. Então, hoje a economia criativa é o que o prefeito Kassab fez muito bem em São Paulo. A virada cultural tem que ser ampliada, porque ela gera empregos, ela gera lazer, tudo. Uma árvore de Natal grande e bem feita, nós precisamos pensar mais nessa quarta fase do século XXI. Deixa eu só que é a inserção do lazer. Exatamente. Mas aí como disse o De Masi, o ócio, aproveitar o ócio, até porque o ócio, vamos dizer assim, o carnaval, só para fechar. De onde vieram os artesãos que fizeram todas as figurações, tanto para as escolas de samba de São Paulo como do Rio? Vieram de Parintins, que por sinal se preparam 3, 4 meses lá para fazer lá a festa do boi deles, mas depois eles vêm, porque eles são artesãos, são mais de 1000 artistas. Eu quero dizer só para o senhor, que o senhor citou alguns assuntos aí, carnaval, que esse ano em Ribeirão não teve. Nós estamos, o senhor citou, o que foi o outro assunto que eles... Carnaval... Teatro, e o senhor citou a Flip. Nós temos uma feira do livro em Ribeirão Preto. Mas isso é um ponto com positivo. Mais de 500 mil então, esse é um exemplo, pessoas visitantes da região. Mas a Bienal do Livro, ou a Feira do Livro de Ribeirão, depois da Bienal é a maior do estado. Eu pergunto, é esse tipo de iniciativa? Eu vou só te interromper porque eu fiquei emocionado. Uma cidade espetacular, que está aqui pertinho, chama-se Barretos. Barretos fica 2 meses na Copião, mas ele pegou e transformou aquilo para ter festa do rally da moto e tal. Ele arrumou uma série, o prefeito anterior e o atual está continuando, para não ficar restrito a 2 semanas. É o que São José, Campo do Jordão fez. Era uma cidade tuberculosa? Vai ver se você consegue ir lá em julho. Um mês inteirinho, um mês da cultura. O que fez Blumenau? 17 dias de festa de cerveja. É nesse sentido que a gente tem que pensar. Ribeirão Preto não teve a competência de fazer o carnaval e muito menos a virada cultural o ano passado, que graças a Deus nós temos artistas da mais alta qualidade em Ribeirão Preto e com uma grande iniciativa que esses artistas se uniram e fizeram uma virada cultural sem um centavo de incentivo de ninguém. Então, só para terminar a resposta, este é um item. Agora, o outro item, eu acho, que é um item mais importante, que também, novamente, a gente convive em São José dos Campos, que a gente tem a sede, porque lá os prefeitos das últimas 4 gestões, 16 anos, transformaram a cidade em cidade empreendedora. Então eles colocaram na rede municipal e depois, por extensão, na rede estadual, a educação empreendedora. Seja empreendedor individual, seja uma pessoa que pense em fazer negócios, né? Então eu acho que o empreendedorismo é fundamental por muitas razões. Primeiro que o emprego também está desaparecendo. Vejam a Europa como está vivendo um problema. E no instante que você abre um negócio, seja ele... Eu vou fazer um pequeno salão de beleza. Vou fazer esse moço que você me deu, que engraxa sapato. Vou ser um jardineiro. Mas você realmente ensinar esse ofício para a pessoa, cadastrar ele na prefeitura, e na hora que alguém precisar de um serviço, você liga, olha, eu preciso de um jardineiro, eu preciso de um eletricista. Ele já te manda essa pessoa qualificada e o Seito pode trabalhar. E muitas vezes eles não deixam o empreendedorismo. É a 10ª vez que eu vou falar aqui, não é porque o professor Vitor citou, e muito menos porque o Dácio está aqui. Adriana Silva deveria ser a secretária eterna da cultura de Ribeirão Preto. E eu estou aguardando a Ana Carla Fonseca, amiga comum,
que é da criatividade, da criatividade de cidades. Aliás, nós vamos fazer um seminário, não vai vir a Arla, não vai vir a Ana Carla, vem a moça que criou tudo isso. Nós vamos trazer o Rubens Recupero, que na época dele, que ele foi, hoje ele é o nosso diretor da Faculdade de Economia, e ele foi da UNCTAD há muito tempo, ele vai trazer a moça que criou toda a estrutura da economia criativa da ONU. Nós vamos trazer aqui e eu vou trazer a Ana Carla aqui. Ô, professor, eu só estou falando que é difícil. É difícil às vezes empreender. Eu quero mostrar aqui o caderno C do jornal A Cidade. Eu quero dizer que esse programa está sendo gravado exatamente no dia que saiu isso aqui no jornal. Arte Proibida. Isso aqui é a peça de um ribeirão pretano. Eu não sei se o senhor está acompanhando isso. Esse jornal é de hoje. Eu vou tirar, viu, Kiko? Vou tirar, viu, Thiago? É a peça do Lucas Arantes de Ribeirão Preto. Você está sabendo disso, Zaidan? Sim, lógico. Estou acompanhando. E foi feita uma peça baseada, entre outras peças, mas especialmente Shakespeare e na morte da menina Nardoni. E o grupo Sátiros foi proibido de lançar a peça, então, porque... Como é que nós fazemos com a cultura, professor? A família acho que entrou na justiça. Foi? Como é que nós fazemos com a cultura, a professor? Justiça hoje tem feito... O senhor que é diretor cultural da FAB, como é que nós fazemos com a cultura? Eu acho que censurar a cultura, como também censurar... Eu falo às vezes da criatividade e uso um oxímoro que as pessoas não gostam muito. Depois eu tento explicar. Democracia ditatorial. A democracia é no sentido da pessoa ter as ideias, a divergência, e cada um dizer o seu ponto de vista. Só que depois que todo mundo der o seu ponto de vista, em termos práticos, você tem que fazer uma avaliação, tomar um rumo e ir para frente. Aí tem que haver uma certa ditadura. E a ditadura, às vezes, é por eleição, por consenso. Mas aí o senhor está elegendo o Papa já, então, dessa forma? Não. Mas eu digo, o que não pode é realmente a gente ter uma situação, e ela não se trata apenas da arte, eu acho que a censura acontece em várias outras situações também. Dizem as pessoas que quando existe ditadura, qualquer que ela seja, de esquerda ou de direita, a criatividade desaparece, porque desaparecem as contestações, surge o medo, surge a submissão e as pessoas... Vide a história do Brasil. Eu não diria do Brasil, eu diria mais da União Soviética, que é o nosso exemplo mais antigo, que obviamente teve seus lances, teve sua expansão, principalmente na área da tecnologia militar, mas que se atrasou a tal ponto de não saber fazer uma camisa, não saber fazer um shampoo, de não saber fazer um computador, porque ele perdeu todo esse espaço, não saber fazer um filme, apesar de que, se a gente olhar, a Rússia, a União Soviética, tinha excelente sistema educacional, teve escritores extraordinários, Dostoiévski, Tolstói, teve destaque extraordinário na música com Tchaikovsky, teve destaque extraordinário talvez no balé, etc. Mas se a gente comparar hoje, a gente vê que ela perdeu todo o espaço, está entre os grandes países, mas por quê? Por causa de 80 anos de ditadura. E a ditadura em qualquer lugar é ruim, também é ruim, como ela existe em alguns países, aberta ou um pouco cinzenta nos países da América Central e da América do Sul. Mas eu acho que realmente o que a gente tem que desenvolver, e como o Zaidan falou, por isso que a gente diz, também não pode ficar só no emocional. Hoje dizem que nós devemos ter 4 inteligências. Uma é essa racional, matemática, que a pessoa não tenha medo de número, não se assuste com eles e nem seja enganada com eles. A outra é essa intuitiva, essa de visualização, de imaginação. Quando eu pergunto qual é a coisa que mais separa o ser humano dos bichos, tem muitas respostas, mas essa ideia da gente ter esse raciocínio abstrato, de poder pensar no futuro, se bem que a gente não tem nenhuma certeza se o cachorro, se o papagaio não pensa no futuro, pode ser que ele pense e a gente não tem capacidade de entender isso ainda. Aliás, a consciência é a única coisa que ainda a neurociência não conseguiu detectar. Né? Aliás, tem um artigo no Veja agora, mas muito fraquinho, mas falando exatamente dessa situação. Temos que ter uma inteligência social cada vez mais forte, e temos que ter uma inteligência espiritual. Eu não estou falando aqui de especificamente uma coisa agápica, não pode ser católico, pode ser budista, mas tem que entender que transcende, né? Que transcende, exatamente como você está falando. Então, essa soma dessas 4 coisas, se a gente tiver elas equilibradas, eu acho que a gente levaria. Por isso que eu digo que o nosso prefeito de qualquer cidade, principalmente de uma grande, como a Ribeirão Preto, não pode ser mais escolhido casualmente. Ele tem que ser um decatleta, tem que entender um pouquinho. Quer dizer, decatleta para mim é aquela imagem do esporte.
O decatleta hoje está desprestigiado, porque a pessoa prefere o especialista, ela prefere ver o Usain Bolt e não sabe quem é o decatleta campeão olímpico, porque se ele for bom decatleta, ele tem que ser forte para poder arremessar o peso. Se ele é forte, ele não pode pular muito, porque ele é pesado. Então, parece que se choca, mas ele deve ser bom razoavelmente em tudo, especialista em alguma coisa. A gente escolhe frequentemente gestores que não são nem até as 4 inteligências e muito menos para decatleta. E aí realmente, numa época de urbanização, numa época de conflitos, de demandas cada vez maiores, recursos cada vez menores, a gente acaba criticando todo mundo e os gargalos acontecem em todo lugar, como por exemplo ali na Vinha Anguera, em que é um inferno em quase todas as horas poder passar e mesmo assim acontecem acidentes, não acontecem? E valeria a pena fazer um viaduto? Valeria a pena fazer um túnel? Tudo valeria a pena. O que não pode é continuar daquele jeito, porque ali é um gargalo para ir para muitos lugares. Para ir para São Paulo, para ir para Franca, para entrar em Ribeirão Preto, tem que ser resolvido, porque é um lugar quase certo de aborrecimento e de eventuais acidentes. Parece que o senhor tem uma informação, uma novidade aqui para a cidade, né? Não, nós estávamos conversando antes. Ele falou da Bienal. Ele falou da Bienal. E além dos cursos de pós-graduação e graduação vem aí, né? Eu acho que então, eu queria saber quando é que começam, em que áreas de graduação. Não, eu vou dizer uma coisa. E que nós temos 3 minutos só de programa, por favor. Se tem algum diferencial a graduação e quais são as áreas eleitas. Eu vou tentar em 1 minuto responder como se fosse o Enéas. Em primeiro lugar, a gente procurou uma pessoa da cidade. Até porque se o Enéas não respondesse em 1 minuto, ele estava morto, ele só tinha 1 minuto, pô. Que trabalhou com educação, que conhece a cidade para ter um relacionamento melhor e sentir, inclusive, que é o Dácio Campos, sentir o que falta para a cidade. Nós realmente queremos fechar o gap entre o colégio que está se desenvolvendo, entre a pós-graduação que está indo bem e termos a graduação. E, se possível, nós vamos no nosso colégio, entrarem na nossa faculdade, como acontece em São Paulo, e eventualmente mais tarde voltarem para se especializar. O fato é que nós temos algumas restrições, não temos uma sede muito grande, então não podemos pensar em cursos grandiosos e em termos de tamanho. Não é a nossa ideia, cursos com um número pequeno de aluno, mas que talvez tenham que ter laboratórios, se for o caso de engenharia, que pode não ter laboratórios, se tiver administração, pensando em emular alguma coisa que nós temos em São Paulo. Uma coisa que a gente já pensou é talvez fazer um mix que não existe aqui, em que o aluno faça os 4 primeiros semestres aqui e os outros possa fazer em São Paulo, até porque ele já tem mais de 20 anos, 21, e talvez lá seja mais fácil ele arrumar um estágio do que aqui, porque isso é uma coisa fundamental. E hoje, em todas as áreas, principalmente na medicina, onde a pessoa mais aprende é na residência, é no estágio. Isso até porque a cultura que recebe na faculdade é uma cultura generalista e geralmente ele tem que se especializar. Uma coisa eu lhes garanto, nós vamos ter, a não ser que haja algum impedimento no Ministério da Educação, 1 ou 2 cursos em 2014. Só não posso adiantar agora quais eles serão. Mas vai, professor. Não, de preferência... Vai, professor, solta. Não, eu vou dizer o que eles não serão. Não vai ser um curso de odontologia, não vai ser um curso de medicina. Então, não é saúde. Saúde não, que nós não estamos nessa área e vai ser muito difícil. Vai ser alguma coisa próxima. Já que nós estamos aqui no ambiente, a gente se orgulha na FAP de ter hoje mesmo, tínhamos mais de 500 pessoas sendo lançado um curso de atendimento com Nizam Guanais presente, com a Lara, enfim, com a África, com todas as grandes empresas de comunicação. A gente se orgulha muito da nossa faculdade de comunicação, que tem 4 áreas. Cinema. Então, cinema. Nós se orgulhamos bastante da nossa área de artes, né? Provavelmente a Adriana vai ajudar muito, tá? E, aliás, eu não falei também, mas ela está com um projeto aqui pertinho, para 2 cidades que são extremamente culturais e que ficam perto, onde ela pretende dar esse toque para virar uma Barretos melhorada e ter um atrativo, né? Infelizmente o tempo é exato. Aqui não é de humanos. Ainda obrigado. Vou usar mais de você, viu? Gostei. Você, o João Marcos, Sérgio Trindade, José Suzuki, são meus parceiros aqui no programa, fixos agora. Sempre que puder, vou te usar. Obrigado. Eu que agradeço. Professor, muito obrigado por estar aqui conosco. Você vê que passou 1 hora, mais ou menos assim, que nem aula, né? O aluno não olhou o telefone, não saiu da sala e passou 1 hora, alguma coisa foi bom. Esperamos que os telespectadores, quando olharem o programa, façam isso, se comportem assim e vejam todos os seus programas com esses olhos e com essa atenção. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado. Semana que vem a gente está de volta com mais um diálogo comigo, Edmo Bernardes, aqui no canal 20 da NET Ribeirão, Paixão por Ribeirão. Boa noite, obrigado.